Oi, meus amores, como é que vocês estão? Eu tô ótima, graças a Deus, e hoje eu vim contar pra vocês. É um vídeo bem diferente. Quem não me acompanha nas redes sociais não vai entender o que tá acontecendo, mas eu vou explicar direitinho e eu vou mostrando as fotos ao longo do vídeo pra você se achar e entender o que aconteceu. Bom, gente, hoje é sexta-feira, 17 de julho, são 4h30 da tarde. E eu parei meu dia, gente, eu tô com essa cara assim, esse cabelo bagunçado, mas ignorem, foi o tempo que eu tive pra vir explicar a vocês o que aconteceu. Então, gente, quem me acompanha nas redes sociais ficou sabendo que o Pedro tava doentinho e ele teve uma febre muito forte e que não passava de jeito nenhum, só passava enquanto os efeitos do remédio estavam valendo nele ainda e depois voltavam de novo. E isso começou na segunda-feira e eu vou lá pra segunda contar pra vocês o que aconteceu. Então, gente, eu sempre quando eu dou banho no Pedro pra ele dormir, eu tenho costume de passar repelente nele, porque eu tenho pavor de mosquitos nele e tal. E eu passo só à noite quando ele tá indo deitar ainda. Então ele tomou banho, sequei ele, botei a sunguinha, eu passo o repelente, boto a roupa dele e ele vem dormir. E aí, gente, na madrugada de segunda pra terça-feira, eu acordei mais ou menos 2 horas da manhã com um aperto no coração, um incômodo muito grande para que eu fosse passar repelente nele, sendo que não tinha nenhum mosquito dentro do quarto. E aí, olha como é que Deus trabalha, gente. Deus me incomodou para que eu fosse passar repelente nele para eu perceber que ele não estava bem. E eu sentindo o coração apertado, levantei, peguei o repelente e quando eu encostei a mão no Pedro, o Pedro queimando de febre, gente, 40 graus de febre assim, do nada. Ele não estava resfriado, ele não estava com dor de ouvido, ele não tá nascendo dente, do nada, 40 graus de febre. Chamei minha mãe na hora e a gente já ficou meio nervosa, preocupada e de madrugada tudo é complicado, né, com criança em casa, pequenininho também, o Davi. E aí, gente, eu acordei ele e ele levantou super bem. Assim, porque graças a Deus o Pedro é muito forte. Gente, meus filhos são muito fortes, graças a Deus. Eu agradeço demais a Deus por isso. Porque, assim, é bem difícil cuidar de uma criança com febre, porque febre deixa a gente com dor no corpo, deixa a gente com super mal-estar, a gente perde a fome, a gente perde a sede, perde o ânimo, perde tudo, né? Mas ele não, gente. Você olhando pra ele, você não diz que ele tem nada, mas ele tá queimando de febre, na realidade. E aí eu levei ele pro banheiro e dei um banho frio nele, 4 horas da manhã. Muita gente pode achar que isso é errado, mas o errado, por ser choque térmico, né? Mas o errado é você pegar a criança e enfiar ela direto debaixo d'água. Isso é choque térmico. Eu fui molhando ele aos pouquinhos e dei o banho nele e nada da febre baixar nem um pouquinho. Mediquei ele, dei um remedinho de febre que ele já é acostumado a tomar, tomou toda vez que ele tomava vacina e dava reação, ele tomava esse remedinho. E demorou muito para fazer efeito, ele foi dormir a quase 6 horas da manhã. Então, segunda-feira, noite de segunda, a gente não dormiu. Eu, minha mãe e ele não dormimos, né? Então, foi tenso. Terça-feira, meu esposo chegou de tarde e eu resolvi levar ele no hospital. Levamos ele no hospital, ele foi atendido pela pediatra e ela pediu um hemograma completo, nós fizemos. Fizemos o hemograma, ficamos esperando o resultado, levamos para ela ver e nada. Nada foi detectado no sangue, não era infecção, não era bactéria, não era verme, não era nada, sabe? Ela não achou nada ali. E falou pra gente ficar observando ele. Aí não sei o que meu esposo comentou, não sei o que, Davi. Aí a médica perguntou, você tá com um bebezinho novo em casa? Eu falei, tô. Ela, pode ser febre emocional pela chegada do bebê e tal. Gente, mas é aquilo. Eu não senti que fosse, sabe? Eu sabia que não era, porque desde que eu descobri que eu tava grávida, que eu já trabalho isso com o Pedro. Eu sei, muitas crianças têm isso. Muitas crianças até maiorzinhas, que eu recebi vários comentários de pessoas, até criança de 7, 8 anos tem isso. Então, assim, mas eu sabia, gente, coração de mãe não se engana. Eu sabia que não era isso que o Pedro tinha. E aí ela falou que poderia também, talvez, ser verme, passou pra ele um exame de fezes e tá. Gente, chegamos em casa e eu comecei a dar dipirona líquida pra ele, que foi o que ela passou, que era pra de 6 em 6 horas eu dar de novo em caso de febre. Tá, tomou a dipirona, passou a febre, ele ficou ótimo. Isso na terça-feira ainda. Aí, terça-feira à noite, ele já começou a ficar com mais febre ainda, tá? Dei a dipirona, demorou a fazer efeito, ele dormiu. Quarta-feira, na madrugada de quarta-feira, umas 3 horas da manhã,
eu tô dormindo na minha cama e ele na cama dele. Do nada eu escuto ele levantando da cama e mamãe, e com o olhinho meio caidinho assim, gente. Quando eu olhei pra ele, sabe, ele com aquela carinha de quem não tava bem, eu olhei pra ele, eu já maldei já. Coloquei a mão nele, 40 graus de febre, de novo. E aí lá fomos nós pro banho frio de novo, para aquilo tudo de novo. Comecei a dar dipirona e a dipirona demorou muito a fazer efeito. Ele foi dormir lá para umas 6 e pouca da manhã. Moral da história, mais uma noite sem dormir. A mamãe aqui, né? E aí, na quarta-feira, de quarta para quinta, gente, ele começou a ficar muito quente. Eu dei dipirona para ele, era 9 horas da noite. E ele continuou quente, a febre não abaixou de jeito nenhum. Eu dei banho nele, ele quente, a febre não abaixava de jeito maneira. Lá para 1 hora da manhã a febre dele foi baixar. Ele já estava deitado, porque engraçado que foi o dia que o Davi apagou, porque o Davi também estava acordando cedo por causa de luz acesa e muita falação, banho no Pedro. Aí o Pedro grita, brincando, aí acaba acordando ele. Então ele também estava dormindo mal durante a noite e a madrugada. Então na madrugada de quinta-feira ele já apagou, tipo, não, quarta-feira à noite. Ele já dormiu cedo, era 9 e pouco, o Davi já tava dormindo e eu vim botar todo mundo pra dormir. Gente, o Pedro deitou na cama e começou, chuta pra lá, chuta pra cá, chuta pra lá, chuta pra cá, e pega a chupeta e nheque, mordendo a chupeta, e não quis mamar, e não quis nada, e ficava dando soco na cama, e ficava mãe, conversando, e eu já tava ficando nervosa, estressada. Gente, há quem não acredite em anjos, em demônios, em Deus, enfim. Mas existem espíritos, gente, que ficam perturbando as crianças, mas isso não é que seja da criança, que a criança tem existe o demônio da criança, que gruda na criança, não é isso que eu tô falando. Mas existem espíritos de perturbação que podem usar a criança para afetar os pais ou afetar qualquer outra pessoa. E ali eu já maldei que a intenção daquela hora, sabe, eu fiquei tão nervosa que a minha vontade era gritar com ele, sabe, e era tudo isso que os espíritos que estavam fazendo aquela situação acontecer queriam. Mas eu me segurei e tal. Meu esposo chegou do trabalho e eu pedi para que ele segurasse o Davi, porque o Davi estava acordado, e assumi o Pedro. Fui dar um banho nele e nada da febre baixar, botei ele para deitar e nada dele dormir. Começou de novo, chuta pra lá, chuta pra cá, e ele começou a ficar suado. Meu esposo pegou ele no colo, foi brincar, a gente deu o celular, a gente fez o que pôde. Ele começou com pirraça, segurando a mão do meu esposo, puxando ele pra fora do quarto, porque ele queria ir lá no carro. 4 e pouca da manhã, gente, ele queria ir pro carro, fazer não sei o que. E um chororô, ele tava com o pai dele chamava a atenção dele, ele ficava mãe, chorando, me chamando. Eu chamava a atenção dele, ele ficava pai. Gente, não tinha quem domasse a criança. Não tinha. Teve uma hora que eu peguei e dei o banho nele e ele deitou, já estava tão cansado que ele acabou apagando. E isso, meu esposo ia sair para trabalhar às 5 horas da manhã. Então ele não dormiu nem 2 horas, coitado. Para vocês verem como é que a gente tá cansado, gente. Tá? Não, estava. E aí, quinta-feira, ele acordou, era 10 e pouca da manhã, com febre já. E eu falei com a minha mãe, eu não vou dar dipirona pra ele porque eu quero ver se ele vai ficar muito tempo com essa febre, porque ele tá sem febre por causa da dipirona, então eu quero ver. E ele ficou até 2 e pouca da tarde com febre, gente. Eu coloquei essa publicação aqui no Facebook. E eu recebi muitos comentários de vocês. Mas uma pessoa se diferenciou das demais ali. Ela me chamou em inbox e falou comigo, Márcia, eu não sei se você acredita, se você é evangélica e tal, mas quando eu li a sua postagem eu senti um arrepio muito grande. Deus me incomodou para falar com você que o Pedro tem não é relacionado à saúde dele e não é febre emocional. O que o Pedro tem é espiritual. Porque como você é uma pessoa pública e está sempre postando a sua família e tal, então tem alguém que não está gostando disso, está com inveja e olho grande na sua família. Se você puder, leve ele na igreja para ele receber uma oração e ser ungido. Gente, ali eu contei para minha mãe esse comentário, eu fui correndo para minha mãe. Mãe, olha aqui o que mandaram para mim. E aí minha mãe falou assim, eu já sabia disso. E a gente já tava orando por ele esse período todo, gente, mais nada da bendita febre passar. E aí eu contei pra minha mãe e minha mãe resolveu me contar. Minha mãe não me contou os pesadelos que ela tava tendo com ele, porque ela sabia que eu ia ficar muito nervosa. E eu tô amamentando, o Davi tá com 1 mês e pouquinho, então ela evitou
maiores problemas. E aí quando eu contei isso pra ela, ela resolveu me contar dois pesadelos que ela teve com ele durante esse período. E ela me contou que ela sonhou que alguém empurrava o Pedro em cima de um lugar com vários pedaços de pau quebrado apontados para cima. Ele caía, quebrava todos os dentes e ficava todo molinho quando ele levantava. Minha mãe me contou isso, eu já comecei a me tremer, eu já comecei a passar mal, já comecei a ficar nervosa, me deu febre, me deu dor de cabeça, dor no corpo, comecei a passar mal. E aí, o menino passando mal, a gente esgotado de cansaço e eu também passando mal, com febre, com tudo. E aí eu falei, mãe, e era quinta-feira, não tinha culto na igreja da minha mãe. Eu falei, mãe, vamos ligar pro pastor, pedir para que ele venha aqui orar por ele. E eu liguei pro pastor Alexander, né? No caso, eu liguei pra Alexia, a filha dele. E eles vieram, a Alexia e ele, orar pelo Pedro e ungir o Pedro. Gente, o Pedro estava sem dormir esse tempo todo, com sono muito perturbado. Durante o dia ele também não estava dormindo, porque a febre não deixava ele dormir. O pastor veio orar por ele, ele estava dormindo na sala. Finalmente ele conseguiu cochilar. O pastor orou por ele, ungiu ele. E quando o pastor acabou de orar, o meu coração já estava em paz, sabe? Super em paz. Porque, gente, nessa quinta-feira ainda, eu chorei muito, porque eu falei com a minha mãe, mãe, eu vou levar ele no hospital de novo, mas eu já vou levar com uma mala, com tudo, porque eu tenho certeza que ele vai ficar internado. 3 dias direto de febre, o médico vai querer deixar ele em observação, não vai liberar ele assim. E aí eu comecei a chorar, falei, mãe, eu não tenho estrutura pra isso. E a minha mãe começou a chorar, porque ela viu quão triste, incomodada, perturbada que eu tava. E o sentimento que eu tava tendo de ver o Pedro daquele jeito era o mesmo que ela tava tendo de me ver daquele jeito, né? E a minha mãe sofreu 2 vezes, porque ela sofreu pela filha e pelo neto. E aí eu contei pra ela e comecei a chorar e fiquei muito mal e tal. E depois da oração do pastor, gente, tudo passou. O Pedro dormiu a tarde inteira na maior paz. E final da história, gente, a febre do Pedro passou completamente. Hoje é sexta-feira, quase 5 horas da tarde já. São 4 e pouquinho, 4h42. E a febre do Pedro passou. E qual era o motivo da febre do Pedro, gente? Alguém que viu minhas fotos no Facebook, que viu eu postando minha família, com a chegada do Davi e tal. Porque quem me conhece sabe que o meu sonho sempre foi ser mãe de 2 meninos. Eu nunca tive vontade de ser mãe de menina, mas se viesse eu ia amar do mesmo jeito. Mas Deus sabe que desde pequitinha que eu sonhava em ser mãe de 2 meninos. E tanto que eu já tinha um nome desde sempre para colocar nas crianças. Então, o que acontece, gente? Fizeram uma obra de macumbaria para minha família e acabou atingindo o Pedro e me atingindo e atingiu a família inteira, né? Mas no corpo mesmo, com a enfermidade, atingiu ao Pedro e a mim ontem de tarde. E eu quero falar para a pessoa que fez isso que eu te perdoo em nome de Jesus. Mesmo sabendo que você fez um mal para minha família, para o meu filho, querendo me ver mal, eu não quero te ver mal, eu desejo para você muita paz, muito amor, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que abençoe sua família, que te dê motivos para sorrir, que te dê muitas coisas boas. E eu vou falar até um versículo para você, que está em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, por mais que você faça o que você quiser fazer, usando o que você quiser, os métodos que você tiver para utilizar, a minha família é projeto de Deus, é bênção de Deus, está nas mãos de Deus, está sob a proteção de Deus. Então, nada do que você fizer vai atingir minha família fatalmente. Minha família é projeto de Deus. Então, gente, eu quero agradecer demais a todo mundo que mandou comentário, que mandou mensagem, que orou por nós. Hoje nós estamos bem, dormimos super bem. E deixa eu terminar esse vídeo que o meu pequenininho tá chorando lá fora que quer mamar e o Mami Donald tem que ir lá amamentar. Então, gente, muito obrigada pelo carinho. Espero que vocês tenham entendido a função do vídeo, para que era só para explicar o que aconteceu. E é isso, gente, vamos orar mais pelos nossos filhos, vamos entregar mais eles nas mãos do Senhor, porque filho é uma responsabilidade enorme. E eu quero dizer pra vocês, gente, que eu vou tirar um pouquinho eles desse negócio de rede social, mas eu não vou deixar de mostrar ele pra vocês, eu vou mostrar de vez em quando, mas não sempre como eu fazia, porque eu decidi não fazer mais. Porque Deus protege meus filhos, independente de verem em rede social, pessoalmente e etc. Mas eu não quero mais ficar divulgando tanto. Então eu peço que vocês entendam isso também, tá, gente?